Então vamos lá, ó. A primeira pergunta que eu tenho hoje é o seguinte: qual foi a sua inspiração para entrar nessa área? Bom, eu posso colocar aqui várias coisas. Eu posso dizer de coisas que me inspiraram e posso falar de pessoas que me inspiraram, tá? Então aqui a primeira coisa que eu tenho que falar é que a pessoa que mais me importunou, que mais me fez entrar no mercado e que mais me fez acreditar foi o Jeff, meu marido. Mas eu tive um patrão na época que eu trabalhei na rádio como contato comercial, que é o Pirovani. E ele falava pra mim, ele falava: "Você é uma excelente apresentadora, você fala naturalmente, a comunicação flui em você". E ele me deixou fazer alguns horários para tampar buraco. Mas isso, gente, em 1998. 1900 bolinha, há muitos anos atrás. Foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa. E assim, eu não sabia fazer nada, realmente eu não sabia falar no microfone. Eu era aquela pessoa totalmente sem coordenação motora. Eu esquecia de desligar o microfone, ficava conversando com o ouvinte no telefone, com o microfone aberto. Eu pagava mico no ar, sabe? Mas mesmo assim, foi uma das primeiras experiências que eu tive com o microfone. E eu fui bem. Eu falei bem, foi legal. Mesmo eu tendo as minhas colinhas lá, eu fazia. Porque naquela época eu tinha muita dificuldade. Não era como hoje, que eu chego aqui, falo bom dia, oi, tudo bom, galera? Vamos começar e olho pra câmera. Gente, eu tinha pavor de câmera. Naquela época não existia internet e rede social assim. Existia, sabe o que na época? ICQ e o IRC. A gente se comunicava pelo ICQ. E tinha, se não me engano, já tinha começado uma coisinha com o MSN que estava concorrendo com o ICQ na época, mas a comunicação era pelo ICQ, tá? Então assim, olha, vou falar, hein? Ó, o Neto tá de aniversário. Parabéns, Neto. Neto Vilas Boas, nosso aluno, tá fazendo aniversário. Parabéns. Beijos, felicidades e traga bolo pra nós, porque a gente merece. É isso aí, bora. Então, gente, eu comecei nessa pegada. Não tinha condições, eu não sabia mexer, eu não sabia fazer. E aí eu ia, conversava com o ouvinte, tocava música, desanunciava. E então você ouviu Marisa Monte, bem que se quis. E era assim, tá? E aí eu me lembro que ele falou pra mim algumas vezes: "Olha, você leva jeito. Você é muito querida, você é muito simpática, então talvez dê bom". E plantou uma sementinha ali, mas eu nunca acreditei que eu fosse ser locutora na minha vida. Tanto que eu nunca fui locutora de rádio, de verdade. Eu nunca trabalhei no rádio para dizer que eu era âncora de um horário, que eu era fixa no rádio. Eu nunca fiz. Então eu gravei algumas publicidades nessa época, mas coisas assim de fazer ponta na publicidade, gravar umas 3 frases, fazer um slogan, fazer uma participação com um locutor, com voz masculina, enfim. Era mais ou menos assim que funcionava o negócio. E aí, passou-se muitos anos, eu prestei concurso, fui ser professora do estado, a minha vida foi para outros lugares. E porque eu não acreditava nisso, né? E como eu não tive sucesso no interior na publicidade, eu acabei optando por fazer um concurso público depois de muitas coisas que eu vivi, porque não estava dando certo. Então a gente, quando não está dando certo, a gente apela para o concurso público, né? Até foi na época um jeito de agradar minha mãe, que era professora do estado e queria que eu tivesse estabilidade, né? Então foi uma maneira de agradar. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Que tem um parente na família que quer que você preste concurso, que você faça alguma coisa no funcionalismo público para você ter o quê? Estabilidade. A família da gente quer que a gente tenha estabilidade, que a gente seja carteira assinada, que a gente tenha INSS, enfim, né? E aí eu fui, prestei concurso, não deu certo. E quando não deu certo, a minha vida entrou num poço sem fundo, entrou num buraco, virou assim uma coisa sem noção. E nesse tempo eu conheci o meu atual marido. E a gente se tornou amigo, melhores amigos. E aos poucos ele foi me falando: olha, você tem uma ótima voz, olha, você deveria investir, olha, você é muito boa, olha, vamos gravar um negócio, vamos não sei o que lá. E nesse meio tempo, eu pedi exoneração do serviço público, porque não dava dando certo, e fui montar uma lojinha, fui trabalhar de sacoleira. Nessa lojinha foi quando eu fiz o meu primeiro comercial, assim, com ele.
que já era o Jeff que fazia produção, que ele trabalhava com produção de motinha e carro de som. Aí eu fiz o meu comercialzinho assim melhor, que eu criei. Eu lembro que era a música da Regina Spektor, que a gente usava a música mesmo. A gente não tinha essa noção que não podia usar a trilha dos outros, enfim, a gente não tinha ideia de direitos autorais. Nessa época o ECAD era uma bagunça, não tinha organização. E aí a gente fez e foi legal, foi um sucesso esse comercialzinho, sabe? Que o Jeff produziu com a minha voz. E aí ali eu falei, nossa, a gente parece que é uma boa dupla. Mas de todo jeito morreu. Morreu ali, eu acabei falindo, eu não tinha esperança de nada, a gente mudou de cidade. E, gente, eu, depois de falir, eu tava tão decidida a nunca mais ter um negócio. Eu tava tão decidida a não fazer mais nada que eu precisasse vender o meu serviço e não fazer mais nada que eu precisasse vender alguma coisa. Eu tava tão desapontada comigo mesma, tão frustrada, que eu tinha desistido. Eu falei, não, eu tenho que arrumar um emprego. Eu preciso de um emprego, porque eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não consigo esse negócio de empreender, não é pra mim, eu não tenho esse perfil. Tá. E aí nessa de não ter esse perfil, eu comecei a fazer entrevistas de emprego em todos os lugares que vocês imaginarem. Teste seletivo na Sadia, teste seletivo em escola de inglês, porque eu falava inglês já, e aí eu podia dar aula de inglês, pelo menos para crianças, e fui fazendo. Fui fazendo entrevista. Fui fazer entrevista em rádio, fui levar currículo para trabalhar de recepcionista e fui. Cara, todo mundo. Ai, você é muito qualificada. Nossa, você é muito boa. Nossa, você tem uma boa experiência, né? Ah, mas a gente não vai conseguir pagar o que você vale. Ah, mas para nós não dá. Tudo mentira, gente. Tudo mentira, porque na verdade eu não tinha perfil. E a pessoa que ia me entrevistar já percebia isso. Por quê? Eu era uma pessoa que tinha pedido exoneração de serviço público. Quem é que ia dar uma oportunidade para alguém que tinha pedido as contas da estabilidade? Eu tive a estabilidade na minha mão, eu era concursada. Eu fui lá e joguei a estabilidade no vento. Falei, não, não quero, não serve para mim, parou, não quero mais isso. Vocês estão entendendo mais ou menos a questão aqui? E aí, como é que uma empresa, igual uma Sadia, por exemplo, vai investir numa pessoa assim? Não vai, né, gente? Se coloca você no lugar da empresa. Como que a gente vai dar treinamento para uma funcionária dessa, investir dinheiro nela para ela pedir as contas daqui a pouco, né? Então não deu certo. E nessa de não dar certo, eu consegui até umas aulas na Wizard na época, na Wizard de Lucas do Rio Verde, até as meninas foram uns amores, porque elas acreditaram em mim. E nesse meio tempo o Jeff falou assim: olha, a gente tava trabalhando numa boate na época, num clube. E era muito difícil, porque o trabalho na noite não é fácil, né? Cuidar de bilheteria, eu cuidava do dinheiro, da bilheteria, era muito difícil, sabe? A gente trocava o dia pela noite, amanhecia no clube, era ruim. E nesse tempo aí o Jeff falava: que tal? Vamos gravar tua voz. Eu não vou ser locutora, não levo jeito pra isso, não quero, não vai dar certo, não é pra mim. Não quero, não vai dar certo, não é pra mim. Até que eu acabei cedendo as investidas dele. Falei, tá bom, já que você gosta de produção, você já trabalha com isso, vamos vender para os clientes que você já tem, né? Só que, gente, a gente fazia coisa de R$ 30. A gente cobrava, tipo, R$ 30 um comercial que ia passar no carro de som. R$ 30, gente. Foi assim que a gente começou, tá? E nesse tempo, a gente veio conhecer Florianópolis, porque eu fui fazer compra na 25 de março para continuar vendendo alguns produtos no Mercado Livre. E aí ele tava numa promoção, dessas promoções de madrugadão e tal. Eu lembro que a passagem tava tipo R$ 90, era muito barato. Era uma pichincha. E eu falei, Jeff, você conhece o mar? Não, eu não conheço. E como eu já tinha vindo em Florianópolis, eu falei, vamos conhecer Florianópolis e viemos. Tipo, pagamos R$ 180 nós dois e viemos. De São Paulo pra cá, que é uma hora de voo. Então foi super assim, sabe? No susto. Quando chegamos aqui, o Jeff decidiu que a gente ia mudar pra Floripa. Ele subiu no Morro da Lagoa e falou: não, não quero nunca mais ir embora, você é louca. Eu nem sabia que isso aqui existia no mundo, isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não quero mais nunca mais ir pro Mato Grosso.
Porque, gente, o clima era maravilhoso. A gente veio em março, abril, bem nessa época, assim. Então tinha um vento, mas tinha um sol. Era uma delícia. E o céu, e as praias. E aí eu lembro que ele olhou assim, ele viu o Oceano Atlântico encontrando com a Lagoa da Conceição, a Praia da Joaquina, assim, que encontra, né? Tem uma baía, uma laguna. Cara, aquela visão, a gente ficou assim uma hora parado ali quase, olhando aquilo. E ele falou: não quero nunca mais ir embora. Eu lembro que ele negociou tudo pelo telefone, a gente negociou pelo telefone e voltamos lá para buscar a nossa mudança. E viemos morar em Florianópolis. Quando a gente chegou em Florianópolis, a gente tinha um dinheirinho do negócio lá do clube. Ele vendeu a parte dele, tinha um dinheirinho. Mas, gente, dinheiro acaba, né? Não tem como, você tem que fazer o dinheiro render, que senão você vai comendo ele. A gente comia. A gente comia o dinheiro, a gente curtia o dinheiro, tomava café com o dinheiro. Vai acabando, né? E a gente foi, festou, a gente queria conhecer Florianópolis. E aí eu me lembro que ele falou assim pra mim: olha, vamos montar um estúdio de áudio aqui. Vamos fazer isso. E eu falei assim: ah, tá bom. Mas antes disso, eu relutei, relutei, relutei e continuei na minha cabeça: eu vou prestar concurso. Eu vou prestar concurso, que é no serviço público que eu vou me dar bem. Porque eu não tenho jeito para vender nada, não vai dar certo, eu não consigo fazer cobrança, não vai funcionar. E eu não acreditava em mim e foi tudo culpa do Jefferson. Ele fez, ele me obrigou, basicamente. Quando a gente contratou a consultoria do Ricardo, gente, vocês não têm noção. O Ricardo falava uma coisa pra mim, eu discutia. Era igual fazer terapia das primeiras vezes. O seu terapeuta fala uma coisa, você reluta. Então, o Ricardo falava A, eu respondia B. Ele falava que eu tinha sotaque. Ah, você é louco. Ele falava que eu tinha que melhorar. Eu metia a boca nele. Nossa, eu era péssima. Eu era uma péssima ouvinte. E aí foi o que aconteceu. A gente foi buscar a mentoria, a gente foi buscar sair do lugar para a gente conseguir entrar no mercado regional e nacional. E resumindo, foi mais ou menos isso que me inspirou. Foi o buraco negro que a minha vida tava, foi a decepção, foi eu não ter condições, foi eu não conseguir. O meu nome estava negativado, eu estava com muitas dívidas da falência. Então, esse buraco negro que eu me encontrava foi o que me fez ir para a locução. Foi a necessidade e o meu marido falando que eu ia conseguir. Então, assim, gente, foi muito difícil eu aceitar o processo. Para mim foi muito difícil. Então, o que eu digo sempre para as pessoas, se eu conseguir, se eu hoje tenho sucesso, qualquer um consegue. Porque, olha, foi um perrengue na minha vida. Eu não aceitava, eu não queria. Foi doloroso, sabe? Muito doloroso para mim. E é mais ou menos isso, foi tudo isso que me inspirou. Tudo isso e só isso, né, gente? Porque na verdade foi a dureza. Foi eu estar num poço sem fundo e eu achar que eu não tinha mais como sair de lá. Eu peguei aquilo ali como força e fui pra cima. Aquela vontade de provar pra todo mundo que eu conseguia, mas principalmente provar pra mim mesma que eu era capaz, sabe? Eu acho que foi isso que me tirou do buraco e fez eu conseguir, tá? E aí, a pessoa já me pergunta aqui na sequência, né? Você fez um home studio em casa? Fiz, gente. A gente teve que fazer um home studio, por quê? Pra gente entrar no mercado nacional e regional, ou para você começar a trabalhar como locutor publicitário nesse esquema que eu trabalhava, eu tinha que ter um home studio, tá? Então isso era uma coisa básica para começar. E quais os equipamentos que eu usei para começar? Bom, ó, vamos lá. A gente fez. No nosso começo foi assim, ó. A gente usou um AKG P420, que na época era lançamento da AKG. Então a gente investiu num bom microfone na época. Um fone AKG 414P, que ele é pequenininho. É um fonezinho da AKG bem pequenininho assim. Até se vocês entrarem no meu site, tem um vídeo que eu tô usando ele, assim, pequenininho. E ele é muito bom. Eu fiquei muitos anos usando ele porque eu gostava muito, ele era muito confortável. A gente tinha uma M-Box Mini 2 da DigiDesign, né? Um Pro Tools 8 que vinha com a DigiDesign. Então, quando eu comecei a gravar, eu já aprendi a fazer o REC, colocar para gravar no Pro Tools e tirar o respiro no Pro Tools e salvar no Pro Tools. Eu comecei no Pro Tools 8, quando eu comecei a aprender a editar, tá? E é por isso que todo mundo me pergunta: ah, mas você edita no Pro Tools? Edito no Pro Tools, eu acostumei com o Pro Tools e é por isso que eu faço no Pro Tools, tá? Então hoje eu faço sync de vídeo, eu aprendi outras funções e fui, né, desenvolvendo durante o tempo algumas coisas que a gente faz dentro do Pro Tools mesmo, porque eu já estava acostumada, tá? E aí a gente comprou um MacBook 2011
para a gente trabalhar. Nós tentamos trabalhar com PC na época, mas o PC estava dando muito erro, o PC que a gente tinha. Aí, já que a gente queria investir, né, o único dinheirinho que a gente tinha, a gente foi e investiu no MacBook 2011, tá? E o que que a gente fez? O Jeff foi aqui, cotou uma cabine de gesso. Olha, com aquelas janelas de vidro duplo, aquela coisa maravilhosa, né? Nossa, cabinona de gesso top. Era quase uma cabine de audiometria, coisa linda, numa empresa especializada aqui. Pior cagada que a gente fez na vida. Nós fizemos a cabine e a cabine foi feita na casa que a gente estava alugando. Foi um investimento de quase uns 3 mil, ou mais de 3 mil, se não me engano, tá? R$ 3.500 na época. Gente, foi caríssimo. Caríssimo. A gente vendeu o rim pra pagar, tá? E aí, o que que aconteceu? A dona da casa pediu a casa. Ah, que beleza, Nádia. Que beleza, Nádia, porque tava tudo a meu favor. A gente fez, tomou no tororó, tá? E a dona pediu a casa, a gente teve que quebrar na marreta. Vocês não têm noção, gente. Cada martelada que eu dava era uma lágrima que descia. Ó, a gente chorou de dó de desmontar aquela cabine. Fora que a gente descobriu depois, na mentoria do Ricardo, que a gente não precisava daquilo. A gente tinha feito tipo um elefante branco, sabe? E a gente não precisava daquela cabine. A gente não precisava daquilo. Então, a gente, depois que a gente fez a mentoria, que a gente buscou conhecimento e a gente descobriu que não precisava de nada daquilo para ter uma acústica boa, a gente realmente fez com que a gente conseguiu e com o dinheiro que a gente tinha na época. Aí, ó, o que que aconteceu? Depois de alguns anos no processo, nessa época a gente mudou de casa. Nessa casa que a gente mudou, o que que o Jeff fez? O Jeff foi num estúdio profissional aqui, fez uma consultoria com o cara, e o cara foi, viu o nosso espaço, o Jeff aprendeu a fazer o projeto de áudio com ele aprendeu a fazer um projeto de áudio com um engenheiro de áudio e com o dono de um estúdio profissional aqui, tá? E aí ele veio para essa casa nova já com um projeto da nossa cabine atual. Então, o que a gente tem hoje é uma cabine modular, tá? De compensado OBS por dentro, que ele é chanfradinho. Se vocês quiserem ver, tem uma foto da cabine nos meus destaques aí no Instagram, como estúdio de áudio, tá? E aí vocês podem ver a cabine que a gente usa hoje, que é a mesma cabine, tá, gente? Isso era 2012. É a mesma cabine, quando a gente mudou de casa, 2013 por ali, é a mesma cabine que a gente usa até hoje. E aí, no decorrer do tempo, a gente foi investindo em equipamento, mas eu consegui comprar meu novo microfone só agora recentemente. E atualmente, o nosso setup a gente tem um Pro Tools 2020, que eu assino, eu pago a assinatura mensal, tá? A gente trabalha com um MacBook i7, tá? Que é inclusive esse que eu tô usando aqui. A gente usa uma placa de áudio, que é a interface, que é uma Apollo Twin da Universal Audio, e a gente usa um Neumann TLM-103 hoje, e a nossa cabine modular. E tem um fone de monitoramento, que é o AKG K52. Então, assim, a gente demorou alguns anos para o estúdio se pagar, a gente demorou alguns anos para eu ter condições de investir nesses equipamentos. Foram anos trabalhando ali, e, né, porque a vida acontece, então, como a gente já tinha uma qualidade de áudio excelente com a minha cabine e com o fone, a gente aos poucos foi guardando dinheiro e foi, né, pensando no que a gente ia investir, tá? Então, assim, realmente, essa cabine modular foi o pulo do gato pra gente. Porque o meu áudio ficou numa qualidade, gente, perfeita. Eu tenho, assim, zero ambiência dentro da cabine. Quando eu mando o meu áudio e a minha ambiência para um cliente internacional, é tudo muito elogiado. Então, hoje em dia, se a gente for falar, Nádia, o que que eu devo fazer? No que eu devo investir para começar? Você tem que ter um microfone, uma placa? Tem, mas preocupe-se com a sua acústica. Você precisa se preocupar com a acústica, porque não, de nada adianta você ter um microfone excelente se você não tem uma boa acústica. Porque um microfone excelente, ele vai captar muito mais o ruído, muito mais os problemas, muito mais a ambiência, se você não tiver uma cabine ou se você não tiver uma acústica de qualidade.
tá? Então, assim, a gente fala isso para os nossos alunos no curso Locução Essencial, e eu falo isso para você que tá aí assistindo, que tá ouvindo, que tá pensando nisso. Investe na sua acústica. Pensa nisso, porque o pulo do gato tá aí, tá? Não adianta nada você ter um equipamento excelente se você não cuida da sua sala ou você não tem uma cabine, tá bom? E aí, tem uma pergunta aqui que as pessoas sempre me fazem, tá? É uma coisa muito legal. E eu quero falar um pouco disso, sabe por quê? Porque, gente, eu tinha muito problema com falar em público. Eu tinha muito problema com gravar. Eu não conseguia chegar aqui e fazer um story. Eu não conseguia filmar. Eu não conseguia fazer vídeos. Eu não fazia vídeo nem no celular, nem para minha família. Eu não conseguia fazer uma videochamada porque eu tinha vergonha, tá? E é óbvio que isso entra também. Eu era gordinha, eu tava obesa, né? A insegurança, a falta de autoestima, tem muita coisa aí que pesa. Não era só insegurança e falta de acreditar em mim, não. Eu não tava me achando bonita, né? Entra um monte de coisa aí de vaidade feminina também, tá? E aí, quando a pessoa me pergunta isso, como que você consegue falar em público sem travar ou dar branco enquanto você fala? Com conta, tipo assim, conta pra gente o que que você faz, gente. Basicamente, eu treinei, tá? Óbvio que daí, com o tempo, eu fui fazendo cursos, eu fui buscar um curso de teatro, eu fui buscar um curso de cinema e TV, eu fui fazer coisas aqui na minha cidade para melhorar a minha interpretação, mas basicamente eu trabalhei o meu psicológico. Eu emagreci, eu fui buscar me gostar mais, eu fui buscar entender onde estavam as minhas inseguranças. Eu tinha vergonha do meu corpo, eu tinha vergonha de mim. Então eu fui buscar resolver esses problemas em mim. Fiz terapia um período para tentar me aceitar mais e entender mais o processo que eu estava passando, que aquelas coisas eu tinha que realmente passar por aquilo para ser uma sobrevivente lá na frente, para tentar melhorar. E aos poucos eu fui destravando, porque eu era muito travada. Até uns 4 anos atrás, a gente foi gravar um vídeo. Vocês podem assistir. Tem no YouTube. É um vídeo que eu falo assim: Olá, eu sou a Nádia Schwing, locutora publicitária, e não sei o que lá, e eu me vendo. Gente, vocês não têm noção. Para gravar aquele vídeo, deu quase divórcio. Eu demorei quase meio dia para gravar um vídeo de 1 minuto e meio. Sem brincadeira, foi um perrengue. Foi a coisa mais difícil da minha vida. E ó, vocês podem ver que no vídeo eu tô gravando assim meia de lado. Eu falo assim meia de lado, olhando assim, ó, pra câmera. Eu não conseguia fazer isso aqui, olhar direto pra câmera e falar com você aqui. Eu não tinha coragem. Eu não conseguia. Eu tinha uma vergonha, uma insegurança. Eu ficava vermelha, me dava uma tremedeira. Eu passava mal, gente, dava dor de barriga, sério. Era muito difícil. Eu ficava com a mão gelada, eu ficava insegura. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo. Aos poucos, eu fui me desenrolando. E eu fui falando pra mim mesma: Nádia, você precisa sair da zona de conforto. Nádia, você precisa começar a fazer. E fui buscar conhecimento, gente. Fui buscar aprender, fui buscar usar técnicas de interpretação, técnicas de criação de personagem. Fui aprender a me soltar com teatro, a relaxar meu corpo, a sair da Nádia e chamar um personagem. Comecei a trabalhar essas coisas pra poder conseguir fazer, porque era muito difícil pra mim. E ó, se eu conseguir, e se eu tô aqui hoje falando com vocês, olhando pra câmera, olhando pra você, ó, eu tô olhando pra você, eu consigo falar. Eu fico olhando pra mim várias vezes porque o celular tá virado pra mim, mas várias vezes eu consigo falar olhando pra você. Então assim, e não é olhando pra você, eu tô olhando pro buraco da câmera, é uma coisa louca isso. Porque a gente sabe que ali tem uma pessoa olhando de volta pra você. E você sabe que você tá correndo o risco de ser julgado, de alguém entrar aqui nos comentários e falar que você é péssima, de alguém te xingar, de ter um hater que vai falar que teu conteúdo é péssimo, que você não. Enfim. Gente, a gente tá dando a cara a tapa quando tá aqui. E pra isso é preciso coragem. E aí eu liguei o meu botão da coragem. O meu botão da coragem foi me desafiar, foi buscar conhecimento nessa área para conseguir chegar aqui e falar com vocês tete a tete. Foi muito difícil para mim, tá? Mas basicamente eu busquei informação na área de teatro e na área de interpretação e fui buscar trabalhar exercícios de interpretação, exercícios de dicção, exercícios de relaxamento, respiração, para eu conseguir chegar aqui e falar naturalmente, tá?
E é mais ou menos isso que eu fiz e é mais ou menos isso que eu faço. Eu respiro, eu faço trava-língua, eu faço aquecimento e dentro do curso eu passo um módulo inteirinho assim para os meus alunos, que é para eles se soltarem mais. E gente, dá resultado, tá? Começa a fazer todo dia que dá resultado. Se você treinar todo dia e você fizer um pouquinho cada dia, por exemplo, hoje você grava um story e salva. Amanhã você grava um vídeo e salva. Outro dia você grava um áudio e salva. Vai salvando, vai mandando para você. E aí você vai comparando primeiro com o novo e vai se comparando e vai olhando o tanto que você evoluiu. E aí aos poucos você vai perceber que você vai evoluindo. Quando você se sentir bem, que começarem a te elogiar, que tá ficando legal, aí você começa a postar. Aí você começa a postar e você começa, aos poucos, você vai trabalhando isso. A crítica, a pessoa não curtir, lá no YouTube dar um não gostei. Gente, é normal. Tem pessoas que vivem a vida pra descurtir. Tem pessoas que entram nos comentários aqui pra me chamar de burra. O cara perde tempo pra mandar um e-mail desse tamanho me criticando, falando de mim, enfim. Gente, isso é normal. Haters estão aí. E se você está fazendo alguma coisa, você vai ter haters. O primeiro passo para errar é você querer agradar todo mundo. Então não se iluda nessa linha. Você tem que ter opinião e se posicionar. A partir do momento que você se posiciona, você vai desagradar alguém. A partir do momento que você fala a verdade, vai ter alguém que não vai gostar. Entendeu? Então se prepara, porque hater e pessoas que não concordam com você vão sempre existir. Então, isso você tem que entender e aceitar. Aceita que dói menos e vai, se joga, começa. O importante é você começar, nem que seja para você gravar e mandar para você mesmo, tá? Isso é uma ótima dica de treinamento. Faz todo dia, 1% todo dia. Quando você chegar no final do ano, você vai ter feito 365%. Pensa nisso, tá? E aí, eu chego aqui nas perguntas do Instagram. Só um pouquinho que eu vou dar uma olhada aqui, que eu lembro que tinha duas perguntas. Espera aí. Mas agora já tem mais. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui, ó. Olha só. Ai, meu Deus. Opa, peraí. Quanto cobro por Quanto cobro por uma hora de locução de porta de loja? Ô, Renan, olha, tudo vai depender da sua cidade onde você atua, da loja e do seu mercado, tá? Então, a minha dica para você, como eu não faço porta de loja e eu não moro onde você mora, a minha dica para você é que você faça uma pesquisa com as pessoas que estão fazendo porta de loja na sua região. Se você tem problemas em perguntar na tua cidade para seus concorrentes, pergunta na cidade vizinha, tá? Liga numa loja filial da cidade vizinha, pergunta quanto que eles pagam para o locutor de porta de loja. E partindo disso e do equipamento que você tem, da sua qualidade, você faz o teu valor de acordo com a tua realidade, de acordo com a loja que você vai trabalhar, ok? Vamos lá que tem mais perguntas aqui. Nádia, na locução de Ura, para quem não sabe, gente, bom dia, Gilmar, tudo bom? Entrou alguém para conversar comigo ali no Face, já tava me sentindo abandonada. Ismael perguntou o seguinte: Nádia, locução para Ura. Gente, Ura é unidade de resposta automática, tá? Caminha cada vez mais para uma voz natural e humanizada? Com certeza. Hoje, tudo na publicidade, tudo na locução caminha para uma voz humanizada, mais próxima do cliente, mais amiga, menos sobe e desce, menos locução de rádio, enfim, num tom como se você estivesse falando com seu amigo, com a sua amiga, com a sua mãe, com a sua tia. E aí, hoje, eles estão criando para os telefones uma imagem, eles criam até um bonequinho que é, por exemplo, a Magalu, né? Da Magalu tem a Lu, e assim vai. Eles vão criando as atendentes virtuais e os atendentes virtuais. Então, cada vez mais, os atendimentos vão ficando parecendo uma pessoa de verdade. O robozinho vai virando uma pessoa de verdade. E cada dia vai ficar mais próximo de quem está escutando. E cada dia vai ficar mais humanizado, conversando como se você estivesse falando com a sua mãe, com a sua tia, com a sua amiga, tá? É isso mesmo, viu, Ismael? Vai caminhar para isso sempre. Vamos lá que tem mais pergunta aqui. Ok, pera só, deixa eu subir. Ok, Nádia. Já pensou? Não, esse aqui é a pessoa mandando coisa que não tem nada a ver. Como usar a respiração diafragmática na locução? Bom,
Ariel, do mesmo jeito que você usa para cantar. Só que quando você segura o diafragma para fazer a locução, é muito mais fácil, porque você vai fazer entre uma frase e outra. Então, não tem aquela pausa que você coloca quando você vai marcar o teu texto, ali você vai marcar a respiração. Então, ali, por exemplo, hoje, gente, tem promoção na loja do 10. Pausa. Respirei aqui, botei minha mão aqui, ó, respiração diafragmática, eu vou puxar pelo nariz e vou encher aqui embaixo. Você coloca a mão aqui, ó, nessa altura, um pouco abaixo do seu peitoral, um pouco abaixo do seu estômago. Você vai sentir o seu diafragma subir. Quando você sentiu que encheu, dali você começa a frase e vai soltando devagarzinho o ar conforme você vai falando. E isso é treinamento, tá? É a mesma respiração que você usa para meditar, é a mesma respiração que você usa para cantar. E você é a diafragma costal, a gente fala, que é a respiração costal aqui, que você respira isso aqui enche. Não vai encher o peito, vai encher aqui no diafragma, tá? E isso é muito importante quando você precisa falar frases conectadas, tá, gente? Então, usem essa respiração entre as frases na locução. Vai dar um resultado muito legal e você vai conseguir fazer uma locução muito mais fluida, tá? E ó, para quem quer saber mais, procura vídeos de fonos e vídeos de respiração diafragmática no YouTube, porque tem muita coisa muito legal, tá? São os mesmos exercícios, beleza? Pergunta do Ariel foi essa. Raline. Raline perguntou o seguinte: qual o nome do fone pequenininho que você falou mesmo? É o fone AKG K414P. O pequenininho é o AKG K414P, tá? Que eu uso no meu vídeo no meu site. O site é nadialocutor.com.br, quem quiser ver. Vamos lá. Não precisa ler esse comentário. Ai, obrigada, Haline. A Haline falou que denunciou um comentário de alguém que entrou comentando coisas bestas aí, enfim. Tem umas pessoas que vivem disso, né, gente? De entrar na live de outra pessoa que tá tentando fazer a parte dela pra falar besteira. Enfim, faz parte, isso acontece, são pegadinhas da internet. E é isso aí, essa é a vida. Tá. Bom dia, Diego. Bom dia, Jaqueleudo. Tudo bom? Olha lá, ó, Diego Menezes. Eu fiz 2 web comerciais para lanchonete para treinar minha locução, não recebi em dinheiro, mas e sim, um vale para comprar lanche para mim e família. Legal, Diego. Ó, tá vendo, gente? Isso eu sempre digo que é um excelente jeito de você começar, tá? Você começar trabalhando de graça, você começar trocando por produto, você começar fazendo, porque você tem que começar fazendo de alguma maneira, né? Então, começar ajudando um amigo, fazendo um estágio, fazendo algumas coisas gratuitas, faz muito bem para o ego, faz bem para você ter material para enviar para as pessoas te darem feedback, né? E para você treinar. Eu fiz muita coisa de graça quando eu comecei para treinar, para conseguir portfólio. Eu trabalhei para algumas marcas de graça para ter portfólio, para eu conseguir fazer, para eu conseguir treinar e para eu entrar no ritmo de trabalho. Tá? Porque é muito diferente quando você faz uma coisa uma vez por semana, de você fazer uma coisa diariamente. Quando você faz diariamente, o seu treinamento e a sua preparação se torna outra. Você vai afiando seu machado. Você vai afiando o machado, vai afiando o machado, vai afiando o machado. Chegar num ponto que você tá treinando tanto todo dia fazendo, que, cara, você vai fazer aquilo naturalmente, aquela locução vai fluir, ela vai sair de você com naturalidade. Então tem que treinar bastante, gente. E trabalhar, assim como o Diego falou, são coisas legais de se fazer, tá? E aí agora eu vou dar 3 dicas para você que tá aí e tá começando no mercado. 3 dicas que eu considero que são matadoras, ok? Primeira coisa, eu já comecei a falar disso, treine a sua melhor locução. E treinar a sua melhor locução é você tentar perder cacuete de rádio, é você tentar suavizar o seu sotaque, é você realmente pegar um texto e entender esse texto e aprender a ler um texto publicitário como deve ser lido. Tá? Porque um texto publicitário, você tem que entender os benefícios daquele texto. Você tem que entender o que é o objetivo principal daquele texto. Com quem que aquele texto tá falando? Eu tô falando aqui para quem? Eu tô falando para filha, eu tô falando para mãe, para quem que eu tô falando, né? Então a gente tem que entender para quem que eu tô falando, quem é o meu público, qual é a emoção que eu quero passar naquele texto, que intenções eu tenho em cada frase. Porque às vezes eu começo um texto falando flat,
Aí depois eu tenho que passar alegria. E depois eu tenho que passar motivação. E depois eu tenho que passar urgência. Olha só, são 3 coisas num texto só. E eu não posso fazer num ritmo só. Se eu fizer num ritmo só, eu não vou passar essas 3 emoções. Não é verdade? Então, gente, treinar a locução é muito importante. Mas é muito importante você treinar a locução do jeito certo. Se você ficar treinando a locução do seu jeito errado de fazer, não vai dar resultado, ok? Então, treina a locução da maneira certa. Não sabe fazer? Vai aprender, vai buscar conhecimento, vai fazer um curso, vai se desenvolver, vai se capacitar, ok? Uma outra dica muito importante que eu dou para quem está começando é: começa com o que você tem e faz o seu melhor. Se você só tem o celular para gravar, grava com o celular. Se você só tem um microfoninho de R$ 90, grava com o seu microfoninho de R$ 90. Se você só tem um microfone de cantor, um dinâmico, grava com o seu microfone dinâmico. Grava com o que você tem, faz com o que você tem e começa de onde você tá, do jeito que você tá. E vai desenvolvendo. Vai buscar conhecimento, vai buscar se especializar, vai buscar sair da sua zona de conforto e vai atrás de como que eu posso melhorar a minha acústica? Como que eu posso melhorar agora? Ah, tá, ganhei meus primeiros dinheirinhos aqui, fiz meus primeiros trabalhos com esse microfoninho dinâmico mesmo. Vou juntar para comprar um outro microfone. Ah, fiz mais trabalhos melhores, consegui cobrar mais agora porque eu tenho um microfone melhor. Vou comprar uma placa melhor. Ou então agora eu vou investir numa cabine. Enfim, você vai aos poucos ganhando seu dinheirinho e aos poucos esse dinheirinho vai servindo para você investir nos seus equipamentos e investir na sua carreira, investir em cursos e investir no que você precisa para se desenvolver, tá? E a minha última dica é o seguinte: faça até dar certo. Faça até dar certo e não se der certo. Gente, faz até dar, faz até conseguir, faz até dar certo. Para com esse negócio de, se der certo eu continuo. Se eu levar jeito eu continuo. Para com essa conversa. Treina, aprende, desenvolve até você conseguir. Vai atrás de fazer, repetir, pedir feedback, conversar com as pessoas, trocar ideia com as pessoas, pedir feedback honesto, falar do seu áudio, falar do seu material, apresentar o teu material para as pessoas te darem opinião, para as pessoas falarem para você o que você precisa melhorar. Então vai para cima e faz até dar certo. Não é se der certo. E para isso, você busca conhecimento. Ah, Nádia, eu não tenho dinheiro para fazer curso agora, não consigo fazer teu curso, nem curso de ninguém. Vai pra internet. Tem tudo gratuito, gente. O YouTube tá aí, vai buscar conhecimento no YouTube, vai atrás de informação. Os meus materiais que eu posto no YouTube, no meu podcast Ganho com a Voz e nas minhas redes, tem tanta coisa legal, tem tanta dica boa para você começar. Então vai buscar conhecimento, porque tem um monte de coisa gratuita na internet. Isso não é desculpa, tá? E é isso, são as 3 dicas que eu dou para quem tá começando e esse é o nosso 1008 de hoje. Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui, ó. Vamos ver aqui a pergunta do Gilmar. Olá, Nádia, eu tenho uma interface de áudio, dou captura da Holland. Em todos os reviews que assisti, só vi gravações com instrumentos musicais. Estou entrando também nesse negócio. Essa interface pode ser usada também para locução? Bom, um aluno nosso falou dessa interface essa semana e eu não a conheço. Então, assim, eu não sei se ela pode ser usada. Eu não posso dar opinião. Normalmente, quem fala disso aqui é o Jeff, porque o Jeff é especialista nisso, especialista em equipamentos. Jeff, se você tiver aí, puder responder o Gilmar, mas eu não conheço essa placa, então eu não posso falar para você. Mas se você vê reviews usando ela para equipamentos musicais, pode ser que tenha alguma coisa ali que seja boa para isso, né? E que talvez ela não sirva para a do nosso aluno que ele mandou pro Jeff, ela não dava para gravar a locução. Tinha alguma coisa lá na interface, algum botão que faltava, alguma coisa que ela não fazia. Ah, lembrei. Se eu não me engano, ela não tinha o Phantom Power. Ela não gravava em 48. É isso. Ela não gravava em 48 e aí não dava. Aí eu não sei se é o mesmo modelo que você tem que ver o modelo e você tem que ver se ela tem o Phantom Power, porque para gravar a locução precisa ter e gravar em 48, tá? É isso, viu, Gilmar? É mais ou menos isso.
E depois, se você quiser, troca uma ideia com o Jeff, chama ele no direct aí, ou no Face ou no Instagram, que ele te responde, tá bom? Gente, esse foi o nosso 1008 de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Obrigada a você que participou. Ângela, Dubla, Tudo, Edjane, Sou, Angele, Barba, Luane, Raline, Ariel, Ismael, Michele, Gabi, Tatiana. Muito obrigada. Até minha cunhada entrou hoje. Oi, Bruna, tudo bom? Matheus, Su, Thay, Soraya, um beijo em você, Jaque, Diego, Gilmar. Muito obrigada a todos. Ó, eu vou deixar perguntas para tarde. Eu espero você no nosso Café com a Nádia à tarde. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas para você mandar suas dúvidas. Inclusive, Gilmar, se você quiser mandar o modelo da tua placa, o Jeff pode te responder à tarde, tá bom? Gente, um beijo, obrigada. Se você quiser participar do meu grupo do Telegram para ter conteúdos exclusivos, o link tá na bio do meu Instagram. Segue a locutora, compartilha com os amigos, convida todo mundo pro Café com a Nádia, às 16h28 de segunda a sexta, e o 1008 também, de segunda a sexta, todo dia às 10h08 aqui. Um beijo, até! Te vejo, tenha um bom dia e bora gravar, né, gente? Bora treinar e bora gravar. Até!